Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão de número 18, e nós estamos utilizando aqui a prova V1, tá certo? Prova V1, questão de número 18 do vestibular FUVEST 2025, tá certo? Vamos lá então. Bom, o enunciado nos diz o seguinte: no dia 26 de março de 2024, a 1h29 aproximadamente, o navio cargueiro MV Dali colidiu com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, Estados Unidos. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana. A figura a seguir mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. A colisão ocorreu no intervalo de 38 segundos, marcado por linhas pontilhadas no gráfico, né? Então, nós temos aqui no eixo Y a velocidade do navio em milhas por hora e no eixo X a hora, né? Então, no intervalo ali de 38 segundos, que está marcado aqui por essas linhas, né, nós vemos que a velocidade do navio, que era de 7,82 milhas por hora, é reduzida, né, para 2,5 milhas por hora, justamente como consequência da colisão com a ponte, né? Bom, vem então a pergunta. Assumindo que a massa do navio no momento do impacto era de 100.000 toneladas e tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de aproximadamente, e aí então vem opções, né? Sim, uma nota aqui, né? Considere que a força atuando sobre o navio durante a colisão seja constante, igual à força média, né? E também nos fornece aqui um fator de conversão, né? 1 milha por hora é igual a 0,5 metros por segundo, ou 0,5 metro por segundo, né? Então, aqui estão os nossos cálculos. Para calcular a força, vamos utilizar aqui a equação da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa do navio foi informada, 100.000 toneladas. Então, nós precisamos calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, nós vamos utilizar a conhecida equação, né? V igual a V0 mais AT, né? Então, a aceleração é V menos V0 sobre T, né? Bom, no início da colisão, a velocidade do navio era de 7,82 milhas por hora e a velocidade final, então, é 2,5, né? Na verdade, a velocidade final é menor do que a inicial, né? Porque, enfim, houve uma colisão e, por conta disso, houve uma redução da velocidade do navio, né? Mas nós vamos trabalhar com valor em módulo aqui, né? Então, vou considerar V sendo 7,82 e o V0 como sendo 2,5. Mas, na verdade, é o contrário, né? A velocidade final é 2,5 e a inicial, né, é 7,82. Mas, enfim, em módulo, então, né, 7,82 menos 0,5 vai nos dar aí a diminuição na velocidade do navio, né? Isso em milhas por hora. Vamos multiplicar por 0,5, né? O fator de conversão foi fornecido. 1 milha por hora é igual a 0,5, né, metro por segundo, para converter isso aqui de milha por hora para metro por segundo, né? E o tempo, no caso, na verdade, é o intervalo de tempo, né, entre o início, quando ocorre a colisão, e o final aqui, né? Colide, a velocidade começa a ser reduzida, o pessoal do navio, por certo, tenta aí parar as máquinas, etc e tal, mas enfim, o processo, né, se assim podemos chamar, da colisão, dura aí 38 segundos. Então o nosso T aqui é 38, né? Isso nos dá então uma aceleração de 0,07 metro por segundo ao quadrado, né? Então, força é massa vezes aceleração. Aceleração acabamos de calcular, 7 vezes 10 a menos 2, né? Bom, a massa é 100.000 toneladas, né? 100 é 10 ao quadrado, é 100.000. Então, multiplicado por 10 a terceira. Isso aqui seria em toneladas, mas eu quero a massa em quilogramas, né, para ter a resposta em newtons. 1 quilograma são, perdão, 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Então, por isso, um outro fator 10 a terceira, né? 100.000, 100 é 10 ao quadrado, 1.000 é 10 a terceira, isso seria em toneladas, mas eu quero em quilogramas. 1 tonelada são 1.000 quilogramas, então multiplico por 1.000 novamente, 10 a terceira, né? Então, efetuando o cálculo, né,
10 a 2, 10 a menos 2, 10 a sexta, né? 10 a terceira vezes 10 a terceira, vezes 10 a sexta. Enfim, nossa resposta é 7 vezes 10 elevado a 6 newtons, que é justamente a letra E, né? Então, a letra E de eco, né, é a resposta correta para a questão de número 18, prova V1, vestibular FUVEST 2025. Então, calculamos a aceleração, já tínhamos a massa, multiplicamos a massa pela aceleração, calculamos então a força, né, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão, que era aquilo que nos era informado, né? Perdão, aquilo que nos era pedido, né? E os dados informados, por certo, que eram suficientes para efetuarmos o cálculo. Então, 7 vezes 10 a sexta, letra E de eco, é a resposta correta, tá bom? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.